A Balaiada foi uma revolta popular ocorrida no Maranhão entre os anos de 1838 e 1841. Um dos grandes motivos da revolta foi que grande parte da população pobre do estado era contra o monopólio político de um grupo de fazendeiros da região. Estes fazendeiros comandavam a região e usavam a força e violência para atingir seus objetivos políticos e econômicos. No início do século XIX, a população maranhense era composta de escravos e sertanejos miseráveis, enquanto o poder estava nas mãos de proprietários rurais e comerciantes. Tudo isso fez com que a revolta e a insatisfação popular se agravasse, principalmente depois que políticos conservadores tentaram aumentar os poderes dos prefeitos. No Maranhão, haviam dois partidos, os liberais, chamados de bem-te-vis, por causa de seu jornal, e os conservadores, cabanos, por uma analogia com os cabanos do Pará, Pernambuco e Alagoas. A revolta tomou o nome de Balaiada porque balaio era o apelido de um dos seus principais líderes, Manuel Francisco dos Anjos Ferreira. Ele era um fabricante de balaios e fora vítima da violência policial, que havia violentado uma de suas filhas sem que houvesse punição nenhuma. O estopim da revolta foi a detenção do irmão do vaqueiro Raimundo Gomes, acusado pelo subprefeito da Vila da Manga, José Egito, um cabano. No dia 13 de dezembro de 1838, Raimundo Gomes e 9 outros homens invadiram o edifício da cadeia pública da povoação e libertou, reforçando seu grupo com os prisioneiros soltos e 22 soldados encarregados da segurança policial da vila. Os revoltosos, após destruir e saquear fazendas e vilas, investiram contra a vila de Caxias, que, sob a liderança civil de João Paulo Dias e do capitão militar Ricardo Leão Sabino, conseguiram resistir, inclusive com o apoio de mulheres, há 46 dias sob o cerco do bando de Raimundo Gomes. Quando não havia mais como defender a vila, o capitão Sabino simulou haver aderido à revolta, mas disparou um canhão, causando pânico entre os balaios, que permitiu que a vila fosse evacuada. Essa vitória animou o Partido dos Bem-te-vis, que enviou emissários à capital São Luís, pedindo a rendição ao presidente do Maranhão. Os balaios, porém, eram desorganizados, sem unidade de comando e perderam de seus líderes, o balaio, que foi atingido por um projétil atirado de seu próprio bando e morreu de gangrena. Para combatê-los, a regência enviou ao Maranhão, como presidente e comandante das armas da província, o coronel Luiz Alves de Lima e Silva, que tinha experiência militar por ter lutado na Guerra de Independência e na Guerra da Cisplatina, de 1825 a 1828. Ele recebeu o comando de todas as tropas em operação no Maranhão, Piauí e Ceará, e assumiu o comando em 7 de fevereiro de 1840. Como primeira medida, o novo presidente pagou os atrasos aos militares, reorganizou as tropas e começou a atacar e cercar os redutos balaios, que estavam enfraquecidos devido às deserções e à perda do apoio passivo dos bem-te-vis. Criou a divisão pacificadora, dividindo em 3 colunas, comandadas por Sérgio de Oliveira, que ocupou as comarcas de Caxias e Pastos Bons, João Tomás Henrique, que atuou em Vargem Grande e Brejo, e Souza Pinto Magalhães, que ocupou a vila Icatu e as margens do rio Mearim. A estratégia dos revoltosos era de guerrilha rural, atacando só os pontos fracos da defesa do governo. A resposta estratégica foi manter suficientemente guarnecidas todas as vilas e cidades importantes para os revoltosos. Destes pontos fixos, Lima e Silva combateu a balaiada usando muitas vezes o cerco contra grupos de rebeldes. Os balaios ainda tiveram o apoio de 3.000 escravos, que fugiram das fazendas, se aquilombaram e depois ficaram sob a liderança do negro Cosme Bento das Chagas. Em 23 de agosto de 1840, quando foi proclamada a maioridade do imperador Dom Pedro II, Lima e Silva anunciou aos maranhenses a quase extinção da Guerra Civil. A anistia decretada em agosto de 1840 provocou a rendição imediata de cerca de 2.500 balaios. Quem resistiu foi logo em seguida derrotado. Estava terminada a balaiada. Em maio de 1841, Luiz Alves de Lima e Silva fez uma avaliação positiva da sua atuação e com essa atitude dava por encerrada sua missão. Ele receberia mais tarde o título de Barão de Caxias por esta campanha.